Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você também pode assinar a Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e também ganhar alertas diários das suas melhores oportunidades no grupo VIP. Basta você apontar a câmera do seu celular. Está na hora de prestar contas sobre o quarto ciclo da carteira administrada. Nossa carteira não só é a primeira carteira de opções do mercado brasileiro, como a única carteira do mercado financeiro que eu vejo fazendo um vídeo público para prestar contas para seus investidores. Isso só confirma que a nossa principal operação é o investidor, sempre colocado em primeiro lugar e está alinhado com os valores do canal, de sempre fazer o correto, o melhor e mais nobre para os seus membros. Quer saber tudo o que rolou e qual foi a rentabilidade até agora da carteira? Tá imperdível, hein? Venha comigo. Vamos lá, quarto ciclo em janeiro, mas também dando alguns spoilers sobre fevereiro. Quero agradecer em primeiro lugar a nosso Mr. Data, o Rodrigo Viega, assim como também o Fábio Sobreira, por ter me ajudado a produzir essa apresentação. Então, nós estamos aí dentro de um contexto na qual nós tivemos portfólios públicos e depois estamos aí na quarta carteira. A terceira carteira foi naquela subida, que é bem mais tranquilo do que quando você tem que abrir operações no topo. E você vê aí, né, como é que foram abertas as operações. A grande parte delas foram feitas no topo ali, nas máximas do Bovespa, e os fechamentos foram feitos depois que houve uma correção. Ou seja, nós tivemos que enfrentar o risco Vega. Também vale a pena falar sobre que quando nós ainda estamos com uma taxa de juros bastante alta, as puts também estão mais próximas ali da região ATM. Então, você tem uma proximidade maior das puts, ali do delta 16, e ao mesmo tempo um aumento do valor intrínseco, que é a maior busca de proteção quando o mercado cai. Então, tivemos aí um ciclo um pouco mais desafiante, que requereu toda a nossa perícia. Então, primeiramente, nós vamos começar aqui pelas operações que deram certo. Então, nós temos aqui um gráfico para quem está chegando agora no canal, que é exposto lá no sistema Vendaval. Então, nós temos aí então um momento de entrada e saída, uma operação que começou com uma boa abertura de Jacaré de 29,2, e aqui sempre é, ou pelo menos quase sempre é, um trade bastante tranquilo com a QTL. Então, nós estamos fechando pela meta de 50%, e aqui nessas telas você vai ver na parte superior o break-even de upside e o break-even de downside ali embaixo pela linha dourada, vendo nesse caso que foi uma operação bastante tranquila. Nós também abrimos no BOVA. No BOVA a gente às vezes até considera uma pequena margem negativa ali. Vale a pena também dizer que nós tivemos muitas divulgações de resultados e podemos ver aí que saímos com 47%, e é sempre importante falar que boa parte da solidez do nosso operacional vê que a gente não precisa que a operação consistentemente vá a nosso favor. Muitas vezes basta que ela tenha apenas um dia que ela vá a nosso favor. Então, como foi aqui no BOVA, ela fez uma boa recuperação aqui em direção ao centro, e eu vou estar cada vez mais aprofundando a questão do delta, né? Então, houve uma autoneutralização ali na posição, quando então surgiu uma boa oportunidade da gente fechar na nossa meta. 47, não é 50. Por que não é 50? Porque a gente começa dando ordem a 50 e como é muito volume, são milhões ali que estão sendo colocados para fechar, então a gente começa lá no 51, 52 e vai caindo até chegar a 47. Se você fosse entrar como operador, você provavelmente teria um fechamento acima desse valor. Então, a partir daqui, a gente
começa a ver, tendo-se visibilidade, que há de fato uma vantagem de você operar sozinho, uma vantagem bastante evidente aí, porque você estaria ganhando alguns pontos percentuais na hora de fechar, por exemplo. A Vibra também foi uma operação bastante tranquila, muito vencedora. Nesse caso aqui, a gente até conseguiu uma boa saída de 61%. Eletrobras também, uma abertura de um momento que houve uma expansão de vantagem muito bacana. Depois até houve um novo pico aqui, mas a gente não tem bola de cristal, já era uma boa vantagem ali e deu tudo muito certo, aí saindo com 46%. Quando a gente pega a Rail também, foi uma operação bastante vantajosa e a vantagem dela residiu muito pelo fato de ter durado poucos dias. Então veja você aí que precisou de apenas poucos dias e nisso tem nos ajudado bastante a meta dinâmica, né? Toda meta dinâmica precisa ter um valor mínimo de lucro e concluímos que 40% tem sido um bom valor mínimo, quando você então consegue rapidamente uma lucratividade. JBS, nós tivemos também um trade curto, em que também foi possível você fechar pela meta dinâmica. Você vê aí há 7 dias. Maravilhoso, maravilhoso isso. BPAC, né? BPAC não é um ativo que nós trabalhamos muito com ele ainda, nós estamos ainda um pouco desconfiados, porque apesar de ser um banco, ele tem um banco com viés tecnológico muito forte, e isso é muito perigoso para quem vende seguro, né? Porque ele pode explodir muito fortemente para cima, e a partir então desse ativo que eu vou então me deter mais para explicar o que aconteceu. Então nós tínhamos aqui um ativo que já vinha numa tendência de alta muito forte, então nós abrimos aqui nessa posição, e ele imprimiu 3 candles muito forte, já se aproximando perigosamente em pouco tempo do break-even superior. Então, quando você abre um triângulo e ele rapidamente chega perto do break-even superior, mesmo que não tenha alcançado o break-even é somente no vencimento. Então, nesse momento aqui, a operação ela ficou negativa, o que é normal, mas que acende um sinal amarelo ali, ainda mais olhando para esse gráfico. Então, nós tivemos aqui, logo depois, uma recuperação que nos deixou bem mais tranquilos, mas depois ele ameaçou apresentar uma nova pernada de alta. E quem conhece análise técnica já percebe que ele criou um pivô aqui, superando essa média móvel, criando um risco dele agora, de fato, alcançar o break-even. Quando, então, nós optamos por encerrar a operação e garantir os 24% de lucratividade. Então, houve essa forte alta que negativou e depois uma positivação. E não podemos também esquecer, eu já ia esquecendo de falar, que também foi influenciada pelo resultado que teria aí no dia 5 de fevereiro. Então, você vê que ela poderia alcançar o break-even antes do resultado. A gente não tinha muito espaço para deixar que ela recuperasse. Temos aí o Banco Bradesco, e vale a pena também falar um pouquinho, esse 39% que está aí na tela, pode parecer menos que o normal, mas foi talvez a nossa melhor operação, por motivos óbvios, todo mundo sabe o que aconteceu com o Bradesco. Olha só a volatilidade e depois para onde foi, né? Então, é para isso que você quer a carteira administrada, né? Para ela não entrar nessas roubadas aqui. Nunca houve a possibilidade de nós entrarmos ali perto da divulgação de resultados. Eu sei que tem gente aí que é empolgada com isso e nós temos dados sólidos que demonstram que é uma furada o vendedor de volatilidade ir para a divulgação de resultados. Melhor seria se ele fosse pelo menos no dia seguinte, na qual você já teve uma significativa variação de delta já executada. Enfim, não foi a principal operação a nível de rentabilidade, mas com certeza a mais consciente e importante. Temos aqui a Drogaria Raia. Eu posso dizer para vocês que foi a última operação que fizemos numa empresa de comércio. A Drogaria Raia sempre foi uma empresa que a gente operava porque ela tem balanços muito sólidos, é uma empresa de remédios, comércio de remédios. Ela tinha um comportamento bastante previsível, mas é uma empresa de comércio, tem esse DNA. E olha só o que ela apresentou aqui. Olha só o que ela apresentou aqui. Eu vi muitos analistas dizendo, nossa, não sei por que está acontecendo isso. Drogarias Raia é uma empresa tão boa. Pois é, tão boa, mas é um comércio. Tá? Por mais que nós já tenhamos ganhado dinheiro com a Drogarias Raia, nós não entraremos mais nela. E nem qualquer outra, como, por exemplo, a IP.
então nós resolvemos, pela análise técnica, sair num momento que era importante. Você está vendo aqui menos 71, mas poderia ter sido menos 200 ou mais, tá? E resolvemos, então, de forma antecipada, encerrar a posição. Encerramos aqui bem em cima do strike, mas iria ficar muito mais ITM. Tá aí. A Small, né? Infelizmente eu não consigo abrir Small na minha carteira, porque a BTG não deixa, né? Mas a Invest não tem esse problema, né? ETF é sempre uma operação muito mais segura do que qualquer outra que você vai abrir, mesmo sendo a Small, né? Que são lá, tem muita empresa trash ali dentro, mas enfim, pelo ser um conjunto, um ETF, é um movimento bastante previsível. Então a gente abriu e fechamos aqui nesses momentos e tivemos exatamente aquilo que eu falei, né? Tivemos a nossa abertura de posição no topo e tivemos toda a correção que foi aí capitaneada pelas small caps. Ah, Leandro, por que você encerrou aqui? Nós encerramos aqui porque eu era 0 DTE, porque tinha que encerrar, tá? Ah, por que você levou até o vencimento? Porque a gente tem muita tranquilidade com a small. Pelo fato dela ser uma ETF, pelo fato de nós podermos até rolar num caso extremo. E, claro, a gente estava monitorando o tempo todo o conjunto da operação. Então, pelo conjunto, a gente estava muito tranquilo que a gente teria operações que iriam pagar pela small, né? E, claro, eu fiz aí um vídeo bem legal sobre rolagem, então vale a pena você ir lá e ver quais são os critérios que nós adotamos para rolar posições, e ela então atendia todos esses critérios. Então a gente estava muito tranquilo em relação a essa operação, né? Analisando a gestão do conjunto todo e sendo aí um ativo que vai se recuperar, inevitável. Não houve ainda uma recuperação plena aqui, mas a Small está aqui nessa região aqui tentando voltar. Vamos ver quando vai voltar. Então a gente percebe aqui o manejo, como ele foi importante para neutralizar o delta da posição, tá? E minorar então os prejuízos. Temos aqui a VEG também enfrentou o risco VEGA, mas nós tivemos muito sucesso nos manejos. Então você vê aqui que a gente abriu aqui também no topo a VEG, ela caiu bastante, nós fizemos vários manejos, ela deu uma recuperada aqui, bateu na resistência, ameaçou devolver, e nós fechamos. Mas nós fechamos com muita tranquilidade, porque a operação já estava no 0 a 0. Temos aqui, então, que foram realizados 3 manejos que fizeram, então, a operação se neutralizar. E é isso que as pesquisas da escola americana falham em medir, né? Porque os manejos eles vão depender muito de cada caso, né? Você, quando vê lá o livro da Julie Spina, inclusive, ele já está em português lá para você comprar. Quando a Julie Spina fala em manejo, ela está falando na saída 21 DTE. Na verdade, são metas de fechamento, não são manejos como nós tratamos aqui. Então, os manejos, eles são muito circunstanciais. Muitas vezes é quase que uma arte que você executa aí. Então, quando eles te dão lá a estatística lá, que a POP é 80, 90, na verdade, não está sendo considerado os manejos. E aqui um exemplo muito interessante que mostra que eles resolveram a situação e você veja, né, que terminou aqui a operação em cima do strike. Se não fosse os manejos, a operação teria dado um bom prejuízo aqui. Inclusive, a VEG também seria uma operação na qual nós poderíamos rolar. Tanto assim é que foi aqui, né? Então, de todas as operações que nós tivemos, somente a VEG já nos daria uma recuperação imediata no próximo ciclo. Mas não faríamos isso, porque afinal ela não deu prejuízo. Não precisamos recuperar ela. Você já teria ganho no seu CDI lá tranquilamente e mais um trocadinho aqui. E tivemos aqui a Vale. Vale foi também aqui, sacramentou a queda do Bovespa em janeiro. Foi dito que janeiro foi o pior mês de janeiro em não sei quantos anos. E você vê, né? Porque aqui a Vale é uma empresa que tem muita volatilidade. Quando ela assume, então, movimento direcional, ela faz isso por meio de gaps, então às vezes não dá tempo nem de reagir, né? Porque ela já abre já com preço lá na frente. Então ela rapidamente chegou aqui no strike inferior, estava dando um prejuízo muito grande, nós fazendo os manejos, então nós fomos fazendo os manejos até ali muito perto do vencimento e fechamos exatamente aqui quando tocou essa média móvel verde. Claro que a gente não tinha bola de cristal de que ia chegar até
até essa máxima aqui, né? Mas fizemos uma boa saída, porque se a gente não fizesse nada, era uma operação que ia dar menos 300%, tá? Fizemos manejos, saímos nesse momento aqui, tendo então um valor que na nossa gestão de portfólio era passível de cobertura. Claro que se não fosse possível cobrir, a gente iria rolar, mas nós não tivemos interesse nisso, porque as operações vencedoras cobriram a da Vale também. Então tá aqui dois manejos que foram muito importantes. A saída também, o momento, o time, né, de saída, porque esse aqui é um bom estudo de caso para mostrar que você que é um médico, você que está ali no seu trabalho, servidor público lá, que tem que ir lá comparecer, bater ponto, você não estaria na tela para conseguir sair nesse ponto que foi um dos mais vantajosos em quase 2 semanas aí. Então o mercado abriu lá nesse dia e nós acompanhamos para realmente tentar recomprar no topo. Não foi no topo, mas foi uma saída muito vantajosa. Você não teria condições de fazer isso, não teria. E é por isso que a gente sempre recomenda, porque aqui de fato nós levamos para o vencimento para a gente conseguir reverter operações que estavam ali correndo no pior janeiro dos últimos anos, mas você que é pequeno investidor ou um lobo solitário, recomendo fortemente que você encerre no meio de ciclo, não leve até o vencimento. Quando a gente olha aqui, né, a margem, você vê aqui que ela chegou no momento mais crítico ali, quando houve a queda do mercado, houve um aumento de chamada de margem, mas veja você que isso não refletiu no teto, mostrando aí que houve um exagero, né? E quando a gente começa a olhar o teta pelo capital, a gente observa que nós estamos operando subalavancados. Ah, por que vocês operaram subalavancados? Porque nós esperávamos que iria haver uma expansão de risco. E não houve. Então, a nossa métrica de expansão de risco vai ser reavaliada para nós avaliarmos, então, a nossa alavancagem. Ainda mais agora, no quinto portfólio, na qual nós tivemos um rigor muito maior para levar até o vencimento. Claro que quando nós começamos nossas operações, lá em outubro, nós fomos obrigados a começar perto do 30 DTE, então a gente inevitavelmente estava levando mais para perto do vencimento, mas no decorrer dos meses, a gente está conseguindo cada vez mais adiantar as nossas operações. E com isso, então, a gente tem conseguido lidar melhor e sair melhor no meio de ciclo. E com isso, nós estamos tendo menor expansão do risco, o que possibilita cada vez mais nós aumentarmos a nossa alavancagem. E essa notícia aqui, apesar de ser técnica, é uma notícia muito importante, porque significa que nós vamos poder aumentar a nossa capacidade de dar taxas maiores. Para quem não entende nada sobre isso, apenas observe aí o que vai acontecer. Estaria aqui, então, prestando conta nos futuros portfólios sobre isso. Então, quando a gente vê aqui o resultado, eu pedi para o nosso Mister Data, então, botar tudo juntinho para a gente comparar as posições perdedoras em contraponto com as vencedoras. Então, as perdedoras foram essas aqui, ó. E o tamanho da fatia da pizza é pela rentabilidade. Então, você vê que isso aqui que é gestão de portfólio, de você ir acompanhando para garantir de que você sempre vai ter mais posições vencedoras do que perdedoras. Claro que nem sempre essa gestão ela vai ser tão rigorosa no acompanhamento, né? Mas, como eu falei, nós tivemos aí um risco vega muito alto, uma correção muito forte, né? Por quê? Por que isso aconteceu? Porque o mercado subiu muito também. É como se você desse uma paulada ali na água, mesmo que você não continue dando paulada na água, a água ela continua balançando ali até ela se reequilibrar. Então é isso que acontece no mercado. Ele subiu muito forte, é natural que ele caia também muito forte, e depois sobe mais, depois cai, até que ele vai então e lateraliza de novo. Então a gente pegou a consequência de uma subida muito forte. Então esse mês a gente precisou ter uma boa gestão, ou melhor, boa a gente sempre tem, né? A gente teve que ter uma gestão mais rigorosa do nosso portfólio, para garantir que ele fosse tendo operações positivas mais que as negativas. Ah, Leandro, mas as positivas também não sofreram a queda? Sim, mas como a gente está diversificando, fazendo muito manejo, a gente está trabalhando a estatística para que ela fique a nosso favor, mesmo numa situação adversa como essa. Então, a camada
de diversificação, tendo a seu favor a diversidade para a gente não concentrar muitos ativos em queda, foi fundamental aqui. Então, quando a gente olha para os resultados que nós tivemos, gente, estamos falando sobre 4 portfólios. Ah, por que tem o quinto? Porque o quinto foi mais curto. Nós saímos tudo em meio de ciclo, então já tem um spoiler aqui, tá? Isso aqui já é o resultado efetivo do quinto, mas vamos falar sobre o quarto. No quarto, de fato, nós tivemos 0,70, o que eu considero um excelente resultado para um mês bastante adverso. Na verdade, esse resultado de 0,70, ele teve mais mérito do que o resultado de 1% que foi no mês seguinte. Só lembrar de Bradesco, né? Lembrar de Vale, o que aconteceu, né? Teve muito mais mérito. Mas tivemos aqui um resultado que nos deixa mais feliz, claro. E algo curioso que aconteceu, porque essas duas rentabilidades acabaram ficando muito concentradas em fevereiro. E é por isso que tivemos uma rentabilidade indecente em fevereiro, de 3,13. Por quê? Porque essas duas rentabilidades se concentraram em fevereiro e tivemos mais o CDI. Então, isso que é importante que você veja. Claro que a gente ainda mantém a nossa referência dos portfólios públicos. Esse é o potencial que dá para a gente chegar com as nossas rentabilidades. Tem aqui, então, a gestão que nós fizemos sobre o resultado para garantir que ele terminasse lá no final de forma positiva. E aqui é o gráfico. Esquece essa parte aqui final do gráfico, porque só tivemos um dia em março. Então você vê que, na verdade, a nossa principal métrica não é nem mais o CDI, porque o CDI ficou para trás, mas nós tivemos aqui, em novembro, 12% de subida do Bovespa. Então, é a nossa principal referência que a gente quer alcançar. Então, você vê aqui que em janeiro para fevereiro, nós tivemos uma belíssima aproximação do Bovespa. Por quê? Porque em fevereiro nós tivemos 3%, enquanto o Bovespa teve 1% só. Isso é o que está dando o aplicativo hoje, lá da BTG. Mas você vai ver que esses valores aqui não estão batendo com o meu último vídeo. Por quê? Eu não falei no último vídeo que a rentabilidade tinha sido de 5%. Na verdade, a rentabilidade de 5% ela foi em dezembro e não em janeiro. Mas aí você olha para dezembro e está 0,27 negativo. Então o BTG está louco aqui. O que aconteceu, afinal? Isso aqui foi motivo de muita preocupação nos investidores. Não estavam mais entendendo direito o que estava dando lá o aplicativo. Quando então eu trago aqui de novo, trazendo então como é que estava sendo a apropriação anterior, ou seja, na verdade, quando você faz o fechamento lá no dia 31, esse fechamento é teórico, porque aquelas posições que estão ali, elas não foram fechadas. Então você é obrigado a ir no mercado e ver qual é o valor naquele dia lá. Mas veja que isso é uma questão muito mais teórica, conceitual do que real. Mas enfim, tem que ser fechado ali, apropriado dentro do mês. Então, o que a gente observou? A gente observou isso aqui. Isso aqui de cima é o que está lá sendo mostrado no app da BTG e aqui embaixo é o que estava antes. Então, o que aconteceu? É como se eles tivessem pego a rentabilidade de dezembro e colocado para janeiro e vice-versa. Claro que não vai ser exatamente igual, né? Porque os valores foram diferentes no cálculo ali. Independente de qual tipo de apropriação contábil você faz, quando começa em fevereiro, tem que dar todo mundo igual. E foi isso que eu chequei, que eu vou estar mostrando mais adiante para vocês. Quando a gente compara, então, com o CDI, aqui atrás a gente vê que nós vamos chegar lá no 12%, vamos chegar. Eu garanto para vocês que vamos rapidamente passar o Bovespa. E aqui aconteceu algo curioso, nós estamos exatamente 2 vezes a mais que o CDI. Inclusive, você que está aí todo confuso com essa mudança de apropriação contábil aí no seu aplicativo, cara, relaxa, o mais importante é o acumulado. O que está dando acumulado? O acumulado está dando 2 vezes o CDI, que é uma boa entrega, que eu considero uma ótima entrega. Não é a entrega que eu ainda quero dar. Eu quero dar mais do que isso, mas já disse aqui veio, né? Você vê aqui pelo perfil da curva que nós logo iremos alcançar o Bovespa com muito menos risco, muito menos risco. Tivemos uma leve inclinação para baixo aqui e depois uma curva indecente para cima. Enquanto quem está lá nas ações está lá tomando calor, ficando empolgado, está rico e pobre, né? Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Aqui não, vocês vão ver que a tendência vai ser sempre subir. Quando então você começa a ter o efeito das taxas de juros compostas, aí que a coisa fica louca demais.
Então, de novo, aqui o pessoal ficou meio confuso com esse 5% aqui, quando eu tinha anunciado antes que tinha sido 0,29 negativo, tá? Exatamente por conta disso. Por que deu 3,13 em fevereiro? Porque nós tivemos a incidência da rentabilidade de duas carteiras dentro de fevereiro, que somado com 1% levou a 3. É por isso. Tá aqui, então, houve essa troca, então você poderia pensar, mas será que a BTG mexeu alguma coisa ali no meu saldo, no meu capital? Foi quando eu fiz essa comparação aqui. Vamos supor que você começou lá com 100 mil reais investidos. Pela apropriação antiga, você chegaria com 105,97, que mesmo havendo diferenças lá de apropriação lá no fechamento do mês, você também terminaria janeiro com 105,97. Então você vê que são iguais, não importa qual foi a apropriação, porque o que você ganhou em um mês, você depois perde ali pelo percentual de rentabilidade. Não faz diferença, dá na mesma. Isso que é importante. Ninguém tirou um centavo da sua conta por essa mudança de apropriação. É uma questão apenas contábil, que somente a BTG sabe no detalhe. Você tem que mandar um e-mail lá para a BTG. Claro que nós já fizemos isso e não sei, não tivemos uma resposta. Mas isso não nos preocupa. Por quê? Porque nós temos os nossos controles. E toda a rentabilidade que vieram das operações foram para a sua conta. Fica tranquilo. Então, quando a gente junta os três gráficos, aqui já é uma conta minha, a gente vê que o CDI fica cada vez mais para trás aqui, tá? Você vê aqui, se fosse investido 100 mil, olha só, o dobro aqui. E vamos já alcançar, não vou dizer que vai ser nesse mês, né? Mas tem boa chance. Quando então você compara a longo prazo o CDI com o Bovespa, você vê esse gráfico, eu sei que muitos de vocês já sabiam disso, mas para quem não sabe, claro que não é a mesma coisa quando você compara lá com o SP500, mas quando a gente compara com o Bovespa é isso aqui. E é por isso que o nosso mercado ele é muito bom para a venda de volatilidade, porque a gente gosta que o Bovespa ande de lado, isso é bom para a gente, e ao mesmo tempo a gente parte de uma base de rentabilidade muito alta, que é o CDI. Saiba que o nosso CDI já é indecente por natureza. Então, quando a gente pega o nosso CDI indecente e a nossa rentabilidade, que é também indecente, fica uma coisa chocante. Tá aí. Tudo são dados, tudo é ciência. Acho até que quem trouxe esse gráfico foi o Otton. Otton, sempre me manda esse gráfico todo mês. Então, isso aqui nada mais é de uma forma de você visualizar a possibilidade de você poder ter dentro de um mês até 3 ciclos diferentes concentrando dentro de um mês. Normalmente vai ser 2. Vamos então às lições que nós tivemos nesse ciclo. Então, como foi dito, a carteira sofreu risco vega nesse ciclo, com abertura de posições com spot bem acima dos fechamentos. Então, cada vez mais a gente vai modelar uma prestação de contas que seja a mais assertiva possível, que dê a melhor visibilidade para os investidores, inclusive também que seja mais palatável, com menos indicadores técnicos que podem confundir mais do que esclarecer. A cobertura de ativos diversificados tem se revelado uma poderosa camada de proteção, mais uma vez. Então, é um operacional realmente muito sólido. A meta dinâmica com lucro mínimo de 40% tem sido também um procedimento bastante útil para as operações, especialmente em divulgação de resultados. Você viu que dessa vez eu nem fiquei reclamando da divulgação de resultados, porque realmente a meta dinâmica resolve essa questão também. É possível observar um trade-off entre ser operador e investidor. Tem várias questões que estão envolvidas aí, mas uma delas a gente já tem visibilidade, que é o momento de fechar uma operação. Então, quando você fecha uma operação lá e você está operando sozinho, você lá vendeu a 40 centavos e quer fechar a 20, você percebeu que está tendo negócio lá no 20, você vai lá, bota 20 e fecha e acabou. Agora, quando você tem lotes lá que valem milhões, não acontece isso. Você bota 40 e fecha, mas fecha só uma parte. Aí você é obrigado, então, a pagar mais. Você tem que botar 41, fechar mais um pouco, 42, fecha mais um pouco, 43, fecha mais um pouco. Então tem uma diferença aí que é inevitável, né? Inevitável. Mas qual é a nossa meta? A meta é buscar cada vez mais diminuir essa diferença. Ora, se a gente quer fechar com preço médio a 20, a gente já começa a entrar ali a 18 centavos, só quando o mercado tiver a 18. Mas você vê que ainda assim tem mais agilidade.
rentabilidade, porque se você entrasse na mesma hora que a carteira, você só precisaria pagar 18 centavos. Mas o que que a gente, claro, quer ganhar? A gente quer ganhar na perícia, né? Na arte. Está ali na frente da tela quando você não pode. Então, definitivamente não iremos mais negociar empresas de comércio. Eu sei que eu já tinha falado isso na outra, mas era porque nós já tínhamos observado nesse ciclo aí pela Drogarias Raia. E apesar da mudança na apropriação das rentabilidades pela BTG, o resultado do aumento do seu capital é o mesmo em qualquer caso. Portanto, não há razão para os investidores se preocuparem, como eu bem expliquei lá. Então, apesar da rentabilidade aparentemente ter sido apenas boa, 0,70%, as decisões podem ser consideradas excelentes, no sentido de excelência mesmo, né? E garantir a consistência dos resultados, considerando que foi um mês de forte correção, nos piores janeiros aí em muitos anos. Então, alguns exemplos, como foi a saída tempestiva de Bradesco, a amenização dos prejuízos, quando não a neutralização deles pelos manejos, e a gestão entre diferentes ativos para garantir um saldo positivo de forma a priorizar a alocação de margem para novas operações vantajosas. É isso aí. Então, nós já começamos vida nova para o ciclo de fevereiro, abrindo em posições que a gente, então, estava em bastante vantagem de ganho pelo tempo. Se nós tivéssemos optado por rolar Vale e Small, que são boas empresas para você rolar, com certeza são, não teríamos ainda resultado e estaríamos com a margem empresa, mas a verdade é essa, né? Você viu lá que a Vale e a Small não continuaram a cair, mas estão aí com dificuldade de recuperar, então ainda não seria o momento na qual nós teríamos recuperado todas aquelas perdas que estão lá, mas eu tenho uma expectativa que isso vai acontecer no horizonte máximo de uns 3 meses, mas nada é garantido. Vamos ver. A rentabilidade de menos 0,29 de janeiro, segundo a apropriação anterior, né? Claro que eu gostei mais da apropriação atual, né? Que é 5% para janeiro, mas enfim, sejamos precisamente honestos, né? Na verdade, na forma na qual a gente estava vindo, a rentabilidade de janeiro foi negativa, uma leve rentabilidade negativa, e mais foi compensada com folga por 3,13 da rentabilidade de fevereiro. Qualquer confusão quanto à evolução do seu capital pode ser tirada, resolvida pelo resultado acumulado de 9,30, que foi exatamente até a segunda casa decimal o dobro que deu o CDI. E aquilo que eu falei, não é o que a gente quer para a carteira, a gente quer mais ainda do que isso, mas considerando que o risco é muito menor que o Bovespa, como vocês viram lá, tá de bom tamanho, já vale a pena você botar seu capital. Como o CDI cobre a inflação, você pode considerar o CDI para atualizar seu capital e você tirar, então, todo mês aquilo que deu, além do CDI. Pode ser uma forma de você usar a carteira. Leandro, então não teria tirado nada em janeiro? Não, não teria. Mas olha só quando você teria tirado aí em fevereiro. Então você pode usar dessa forma. Você paga a inflação de janeiro e fevereiro com os 3,13 e o que sobrar você tira para você. Olha que legal, você está tirando todo mês uma boa grana da carteira e ao mesmo tempo o seu capital está sendo atualizado. É uma coisa muito louca isso. Claro que se você não tirar nada, você vai ter aí no horizonte aí de 3 anos, ele vai dobrar seu capital. É isso. E é legal, né? Que nós já temos aí 5 meses de resultado, já temos já um material bom para a gente falar que funciona, não só no gogó, né? Tem que falar no resultado. Se você quiser saber mais sobre o canal, aí aponta a câmera do celular para o QR Code aí no Telegram. Tá aí também o QR Code da carteira. Entra lá na página, mesmo que você não tenha tomado a decisão ainda, entra na página da carteira, lá você vai ter muito mais informações. Claro que eu não posso deixar de agradecer a toda a equipe que faz funcionar a carteira, na figura do nosso analista CNPI pleno aí, Fábio Sobreira, toda a equipe da Invest, Caio, Marco, Juan, toda a equipe que está ali diariamente pesquisando as melhores oportunidades, Rodrigo Irlan, Diogo, Rodrigo coordenando, Arthur Scherer aí sendo aquela primeira cara que tem estabelecido contato com os investidores. Temos aí o grande Benedito, meu irmão aí, responsável pelo sistema que dá as oportunidades e agora também vai gerir as carteiras com o nosso lançamento do Cockpit, que vai ter aí no dia 15 de março. Então, graças a essa equipe maravilhosa aí que tudo é possível, esses resultados indecentes, então, foram possíveis de acontecer. Eu quero convidar a todos vocês aí que estão assistindo, claro, se você está assistindo esse vídeo depois,
que passou, você pode assistir ele gravado, mas é muito mais legal você assistir ao vivo aí. Vai ser na próxima quarta-feira. Deixa eu tirar minha cara aqui para baixo. A próxima quarta-feira, às 20 horas, no dia 6 de março de 2024, lá às 20 horas, estarei aí com o nosso analista CNPI, explicando por que opções transformam vida. Você que está chegando no canal, você que é antigo no canal, são poucas lives. Eu confesso que eu tenho feito poucas lives, então é sempre uma oportunidade de você tirar dúvidas, de você querer saber mais, de você mostrar seu apoio lá também pra gente. Vai ser lá no canal dele lá, não deixe de estar com a gente lá. Será um grande prazer recebê-lo. E claro, o mais incrível de tudo é nosso evento do dia 15 de março na B3 às 14 horas. Um evento presencial na B3 que estaremos lá todos nós tocando o sininho. Eu fiquei muito feliz com a receptividade dos investidores. Teremos aí dezenas de investidores lá conosco, alunos, curiosos, pessoas do mais diversos tipos, homens, mulheres. E vai ser um momento ímpar, né, de eu sair um pouquinho dessa tela virtual e poder dar um abraço em cada um de vocês. Teremos então uma tarde inteira de palestras. Vale a pena você ver o vídeo que fala sobre isso, está aí na descrição. E depois das palestras da parte da tarde, nós iremos para um lugar para talvez que seja a parte mais importante de todas, que é nos conhecermos melhor. Então, não sei se nós vamos para um bar, tem que ser um lugar lá que tenha coisas para nós beliscarmos e também um ambiente que possamos conversar e conhecer cada um de vocês. Então, leve suas ideias. Vai ser um momento que você vai poder dar sua opinião, dizer o que nós podemos melhorar, mostrar seu apoio, eu conhecer de que forma impactou já a sua vida esse operacional, porque isso é altamente estimulante para mim, me ajuda a manter o foco, me manter comprometido, e para vocês, com certeza, é muito importante para a confiança que vocês depositam na gente, vocês nos conhecemos, sabemos que somos pessoas, sabemos que vocês têm com quem reclamar, com quem pedir informações, saber o que está acontecendo, por que aconteceu de um jeito e não de outro. Estamos lá exatamente para sermos transparentes e mostrarmos que somos como vocês. Queremos apenas dar o nosso melhor e estamos dedicados à nossa proposta. Tá bom, gente? Então esse é o vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de fazer comentário. Até hoje eu respondi todos os comentários pessoalmente. Entre no Telegram, se inscreva então nesse grande evento que vai ter para nós estarmos juntos lá e nos vemos sempre no próximo vídeo e espero também presencialmente lá na B3. Até lá.